Urgência hipertensiva, duas medicações que você, colega médico, não pode prescrever. Vamos lá. Crise hipertensiva é muito comum no pronto-socorro. A gente sabe que hipertensão é a doença mais prevalente no Brasil, é ou não é? Muitos desses pacientes não sabem e os que sabem não tratam direito. Nossa aderência medicamentosa é muito baixa e o controle da hipertensão é muito baixo também, as taxas de controle de hipertensão. Então, se você é médico, você é médica, você em algum momento na sua vida, você vai atender um paciente com crise hipertensiva. E é importante que você saiba exatamente o que fazer. Por quê? Caso você trate de forma inadequada o paciente, que é disso que a gente vai falar no vídeo de hoje, duas medicações que você não deve usar, esse paciente pode ter um desfecho muito desfavorável. Sabe por quê? Emergências hipertensivas vão acontecer. E emergência hipertensiva, por definição, é uma situação com risco iminente de morte se você não tratar adequadamente. A chance do paciente sobreviver depende do seu adequado tratamento, tá lá na diretriz brasileira de hipertensão. Ah, doutora Raíra, eu nunca peguei uma emergência hipertensiva. Sinto te informar. Mas a cada 4 pacientes que chegam no pronto-socorro com crise hipertensiva, um deles tem emergência hipertensiva. Se você não tratou nenhuma emergência hipertensiva ainda, é porque na verdade você não soube diagnosticar. E a base do tratamento do paciente depende da correta classificação da crise hipertensiva, que a gente classifica em emergência hipertensiva, urgência hipertensiva e pseudocrise hipertensiva. Pois bem, aquela droga via oral para hipertensão que você passa para o seu paciente só deve ser passada para os pacientes em urgência hipertensiva, que não tem lesão de órgão-alvo aguda e progressiva e não tem risco iminente de morte. A gente vai baixar a pressão desse paciente com medicação via oral. Percebe, colega médico, que a emergência hipertensiva é uma das emergências cardiovasculares. Doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil e no mundo, então a gente tem que saber tratar. Se eu, como médico, como médica, não souber tratar o que mais mata no Brasil, então não posso atuar. Pelo menos isso você tem que saber antes do seu plantão, certo? Ah, doutora, emergência não é pra mim, não existe isso. Algum momento você vai atender um paciente em emergência. E você precisa estar preparado, porque situações de emergências cardiológicas não te dão a segunda chance. Pois bem, falando agora das emergências hipertensivas e urgências hipertensivas, nas urgências hipertensivas, a gente tem medicações que precisam ser usadas para tratá-la. Medicações corretas com via de apresentação correta. Porém, na prática, eu não sei de onde os médicos tiram isso, mas eles usam medicações que não estão adequadas. Por exemplo, o nifedipino sublingual está proscrito, está lá na diretriz brasileira, pode causar uma redução muito rápida da PA. Primeiro, ele não é tão eficaz, e quando ele causa uma redução muito rápida da PA. E pode causar isquemia, porque o paciente hipertenso, ele tem uma curva de perfusão de órgãos mudada, ajustada, porque ele é acostumado a uma pressão alta por muito tempo. Então, se você baixa muito rápido uma pressão, doutora, mas está 220 por 130, mas não é para baixar para 12 por 8, porque se você faz isso, faz isquemia cerebral, isquemia coronariana, isquemia renal. Você está prejudicando seu paciente. Proscrito, iatrogenia, você está fazendo mal para o seu paciente. Primeira droga que não deve ser usada. Isso porque eu nem preciso falar que drogas via oral não é para usar em emergência hipertensiva. Emergência hipertensiva é para a gente usar droga endovenosa. Então, se você trata uma urgência hipertensiva com niprid, tá errado. Se você trata uma emergência hipertensiva com captopril, tá errado, porque é uma emergência hipertensiva, a droga é V. E urgência hipertensiva é droga VO. Tá vendo como simplifica quando você entende o que você tá fazendo? O que eu tô te dando aqui é uma pequena amostra grátis do método DEC. É um método que eu, Raíra, cardiologista intensiva, criei ao longo de todos esses anos de residência, juntando aquelas informações que eu recebi dos meus chefes, que são quem escrevem as diretrizes, né? Então, juntando aquelas informações que eu recebi dos meus chefes beira-leito, facilitando, tá, a conduta beira-leito e também, óbvio, as mais atuais diretrizes e trabalhos científicos. Então, é tudo embasado cientificamente, mas de uma forma descomplicada. Um passo a passo pronto para você usar no seu plantão. É isso que eu tô te mostrando aqui agora. Então, segunda droga que você não deve usar para um paciente em urgência hipertensiva, paciente nenhum, na verdade, com hipertensão é a furosemida. Pelo amor de Deus, não é para usar furosemida para hipertensão. Furosemida não baixa a pressão. Tem vários trabalhos que mostram que a furosemida baixa 4 ou 8 milímetros de mercúrio na pressão. Adianta? E a furosemida, ela deve ser usada em paciente hipervolêmico. Aí quando eu falo isso, sempre vem um para perguntar: ah, mas e se o paciente tiver congesto? Gente, eu tô falando de quê nesse vídeo? Eu tô falando de hipertensão ou de congestão? Eu tô falando de hipertensão. Ah, é um edema agudo de pulmão hipertensivo. Então, é um paciente com emergência hipertensiva, sala de emergência, niprid, furosemida, VNI. É outra coisa. Agora, o paciente chega com hipertensão pura, urgência hipertensiva. Você faz furosemida, tá errado.
O médico que faz furosemida para um paciente com hipertensão ou não sabe o que está fazendo ou não se importa com o paciente e quer se livrar dele rapidamente. Essa é que é a verdade. E se você quiser aprender mais sobre o método DEC, que é essa forma, esse passo a passo que eu te mostro como conduzir emergências cardiológicas, como dominar as emergências cardiológicas e ter mais segurança no plantão, já se inscreve na imersão Domine as Emergências Cardiológicas, que é um curso online gratuito em que eu vou te mostrar exatamente o que você precisa saber para atingir a tão sonhada segurança no plantão, se tornar um destaque entre os outros colegas médicos e pegar plantões que pagam muito mais. Então já se inscreve para não ficar de fora dessa oportunidade.